apresentando a lição de domingo, 13 de outubro de 2024. No princípio, o Logos divino. Na expressão de João, a divindade de Jesus era incontestável, pois sua narrativa mostra Jesus antes da pré-existência humana, quando Jesus, como Criador, trouxe à existência a criação do mundo e seus habitantes como expressão do amor da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa expressão de João, a divindade está contida, pois declarou: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo quando aqui na Terra, também fala ela positivamente de sua pré-existência. A palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus em união e unidade com seu Pai. Por isso, antes de serem criados homem ou anjos, a palavra ou verbo estava com Deus e era Deus. Livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. O que João revela sobre a palavra ou verbo Jesus Cristo? São João capítulo 1, do versículo 1 até o 5. João fala do Jesus como sendo a palavra criadora emitida por Deus. Ele é Deus e junto com o Pai e o Espírito Santo criaram todas as coisas. Esta afirmação estabelece Jesus como eterno, coexistente com Deus e sendo Deus. O conceito do verbo logos é fundamental, pois no contexto greco-romano, logos era entendido como razão ou princípio divino que ordena o universo. João apropria-se desse termo para comunicar aos seus leitores que Jesus é a manifestação suprema de Deus, a personificação da palavra criativa e redentora de Deus. Não importa o quanto tentemos imaginar como Jesus é o Verbo de Deus, porque o que importa mesmo é ter o conhecimento de que Ele e o Pai e o Espírito Santo estão sempre intimamente juntos em essência de poder e objetivo de salvação por todos nós. Por isso, João exaltou a divindade de Jesus, que abdicou de sua posição como Deus para se tornar a representação de Deus em forma humana. E isso vem de encontro ao que declarou o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Devemos dedicar a Jesus o que João revelou, honra e glória, pois ele é o nosso Redentor. Há uma história de Gray e Adams acerca de um médico que, em termos religiosos, escolheu denegrir o caráter e dignidade de Cristo como seu principal objetivo. Ele olhava o Salvador com tanto desrespeito que sempre falava dele de uma forma humilhante, chamando de o filho do carpinteiro. Com o tempo, o médico ficou doente de forma terminal. Durante as semanas anteriores à sua morte, ele ficou muito perturbado. Ele comentou com a pessoa que o ajudava a se tratar: sou um homem à beira da morte, e o que me aflige acima de tudo é que vou ter que ser julgado por um filho de carpinteiro. Aquele médico enfrentou o terrível futuro que aguarda todos que rejeitam a Cristo. Mesmo nos seus últimos momentos de consciência, se ele tivesse confiado em Cristo como seu Salvador, ele poderia ter encontrado a paz e recebido salvação eterna. Em São João capítulo 5, versículo 24, Jesus falou as seguintes palavras de aceitação: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem rejeita Jesus, rejeita a ação salvadora de Deus em sua vida. Jesus é a palavra que abre a porta para um relacionamento com Deus. Jesus é a palavra de Deus que nos dá vida e nos sustenta. Veja São João capítulo 5, 24. Quem aceita Jesus como seu Salvador tem a vida eterna e em seu coração aprende a palavra de Deus. Romanos 10, versículos 8 e 9. João nos diz que, por ser o Verbo,
A palavra de Deus. Jesus tinha todo o poder e a autoridade de Deus. Veja São João capítulo 17, versículos 1 e 2. Suas ações eram as ações de Deus. Seus milagres eram evidência de que ele era o poder de Deus no mundo. Jesus tinha toda a autoridade de Deus para ensinar e perdoar pecados, porque ele era Deus. Que Deus nos abençoe.